OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E tenho hoje o prazer, a honra de entrevistar meu querido amigo, o professor Dr. Simão Silber, que é professor sênior da FEA-USP, fez seu mestrado em Economia na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e seu PhD na Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América. Professor Simão, é um prazer tê-lo mais uma vez aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado, Manolo. Prezados espectadores, é um privilégio falar aos colegas sobre as mudanças rápidas que estão ocorrendo a nível do cenário mundial e seus reflexos no caso brasileiro. Manolo, eu fico à disposição de você para comandar essa entrevista e escolher os tópicos que você julgar mais adequados para a nossa discussão de hoje. Bom, nesse momento, nesse mês de setembro, estamos em meados de setembro, Simão, e já estão saindo inúmeras informações sobre a Ásia, em particular na China, informações da economia dos Estados Unidos da América, informações sobre o Reino Unido, informações econômicas sobre a União Europeia, e o que neste momento estamos sentindo, porque isso está sendo refletido na Bolsa de Valores, em todas as bolsas de valores mundiais. Como você sabe, as bolsas de valores acabam antecipando eventos futuros. Em particular, gostaria que você falasse dessa aparente, pelo menos nesse momento, parece que está havendo uma desaceleração na economia chinesa, e isso está implicando em fortes impactos no minério de ferro, nos preços do minério de ferro. Temos também dados ambíguos, é verdade, dos Estados Unidos da América, mas que estão também dando uma certa preocupação no tocante à inflação e ao crescimento do emprego. E assim, podemos dizer algo parecido com o Reino Unido e com a União Europeia. Você é um especialista não só na área internacional como na área nacional. Eu gostaria que você traçasse o cenário atual da economia mundial, para depois do intervalo a gente falar sobre esses reflexos na economia brasileira. A palavra é sua. Tá, obrigado, Manolo. Eu acho que você fez uma introdução muito competente sobre os novos sinais que estão aparecendo, né? E é óbvio que a economia mundial passaria por um período de desaceleração do crescimento em função do grande esforço, particularmente fiscal, que foi feito no ano passado, no ano 2020. Seria impossível repetir 2 anos consecutivamente o mesmo aumento de gastos, a mesma renúncia tributária, o crescimento da dívida dos governos na magnitude de 2020. Então, isso já era esperado. Em segundo lugar, a política monetária ela também atingiu, de uma certa forma, os seus limites, e tanto o Banco Central Europeu como o Fed já anunciaram a desativação de um programa tão ambicioso de expansão monetária. O maior do mundo é o dos Estados Unidos ainda hoje, mas o Jerome Powell, presidente do Fed, ele anunciou na reunião dos presidentes dos bancos centrais de Jackson Hole, né,
que até o final do ano vem o tal do tapering, que é, vamos chamar assim, a moderação, traduzindo isso daí para o português, a partir do fim do ano, e a possibilidade, né, de ter um aumento da taxa de juros no ano que vem. Essa é uma das razões pelas quais as bolsas começaram a cair, porque está terminando aquilo que se chama, no jargão do pessoal de mercado financeiro, o efeito TINA, T-I-N-A, que quer dizer, em inglês, there is no alternative. Ou seja, quando o juro é zero, não adianta você deixar o dinheiro no mercado financeiro, porque ele não rende nada. Tá? E o que sobra? Sobra você comprar imóveis e comprar ações. Então, a Bolsa já estava extremamente agiada, né? E com esses anúncios e com mais efeito adverso, um choque adverso, que é o aparecimento da variante Delta do coronavírus, com relação aos Estados Unidos, eu devo destacar adicionalmente que tem alguns sinais ambíguos. Tá? Houve o aumento do pedido de auxílio-desemprego, mas, por outro lado, as vendas no varejo do mês passado, do mês de agosto, chegaram a ficar maiores do que o que estava se prevendo. Mas, de qualquer forma, já está anunciado pelo Banco Central dos Estados Unidos que até o final do ano eles vão parar de comprar 120 bilhões de dólares de títulos do governo, ou seja, o que estava acontecendo era uma ligação direta entre o Tesouro, né, que para gastar fazia dívida, não ia para o mercado, o Banco Central comprava a emissão inteirinha de 80 bilhões e mais 40 do mercado. Então, todo mês a ração era de 120 bilhões e isso acaba em 4 meses. Tá? E, portanto, aquilo que eu já tinha dito, né, a magnitude dos estímulos diminui. Teve uma reunião do Banco Central Europeu muito recentemente, né, no comecinho de setembro, onde também foi anunciado que eles aguentam até o fim do ano, né, estímulos monetários para a área do euro, mas que para o ano que vem eles vão defasar, eles vão suspender essa ajuda. De qualquer forma, todos esses números eles estão a indicar que para o ano que vem vai ter um desempenho da economia mundial um pouco pior do que foi esse ano. Não deve ser nenhuma tragédia, né? Mas, inequivocamente, nós não teremos estímulos monetários e fiscais na mesma magnitude, fiscais porque a dívida do governo ficou exorbitante, monetários porque a inflação estava saindo de controle. Embora o IPC dos Estados Unidos, né, tenha vindo abaixo da expectativa em agosto, né, a inflação, o núcleo da inflação nos Estados Unidos ainda está rodando a 4%, né, e o presidente do Fed, ele alterou o seu discurso, né, afirmando que para o ano que vem nós não teremos o mesmo tipo de comportamento de expansão monetária. Né? Vai ser muito mais cauteloso, porque agora, como a taxa de desemprego nos Estados Unidos é só de 5,2%, né, a prioridade está migrando para controlar a inflação. E uma inflação de 4%, e se colocar a inflação cheia, sem expurgos, ela está rodando a 5%, é um número extremamente elevado para a economia dos Estados Unidos. Como o Fed
comanda a política monetária no mundo, porque o dólar é a moeda mais importante do mundo, né? Isso traz um sinal diferente para todas as economias, e essa é uma das razões pelas quais as bolsas estão revertendo seus resultados. É óbvio que a gente estava no meio de uma enorme bolha especulativa em dois mercados, no mercado imobiliário e no mercado acionário. Tá? E isso está mudando também. Então, o ambiente, para nós, ele acaba ficando menos favorável, tá? E, em particular, a China é mais preocupante, tá? Porque a China é a maior compradora de commodities brasileiras, e vocês podem ver o que aconteceu com a cotação do minério de ferro, dos pellets que a gente exporta para a China. Tá? Nesses últimos 2 meses, o preço do minério de ferro caiu pela metade. Tá? E, obviamente, isso é um sinal muito claro, tá, de que a produção siderúrgica da China, que é a maior do mundo, a China produz metade do aço do planeta, né, estava desacelerando, a China não consegue exportar mesmo nas mesmas proporções, e o mercado interno está desacelerando, okay, em função do crescimento menor do varejo, né, porque o chinês está percebendo que o acesso ao crédito ficou mais difícil e apareceram algumas dúvidas onde uma grande empresa do setor financeiro, né, tem a chance de ter um grande problema logo aí na frente. Então, são esses alguns dos pontos, né, mais destacados, né, indicando que os ventos que estavam vindo para o Brasil, né, que era um vento que a gente chama de cauda, né, favorável, agora ele está virando um vento mais desfavorável. É isso que eu acho que são os eventos mais importantes a destacar. Professor Simão, mas no caso da demanda global por alimentos, os riscos são menores, as incertezas são menores para o agronegócio brasileiro, não é verdade? No caso do agronegócio em particular, no curtíssimo prazo, é exatamente isso. Aliás, ele já se materializou, não, esse aumento, e é um dos fatores que tem contribuído muito para a inflação interna, porque o nosso agronegócio ele é muito globalizado. Tá? Mas, a um prazo maior, nós corremos um grande risco por razões econômicas e políticas. E, resumidamente, trata-se do seguinte: como politicamente o Brasil se identificou muito com os Estados Unidos contra a China, apesar do nosso presidente se contradizer o tempo todo, agora está elogiando a China, mas, de qualquer forma, ao se associar ao Trump nos ataques à China, pela deslealdade da China, né, o Brasil ele vai ser visto com outros olhos por parte do governo chinês, que é um governo muito centralizado, ditatorial. Né? Em segundo lugar, como a África tem condições semelhantes ao do Brasil para produzir grãos, e a África está mais perto da China, a um prazo maior, a China está investindo muito em infraestrutura da África, tá? E mesmo empresários brasileiros que produziam commodities aqui no Cerrado estão fazendo a mesma coisa agora na savana, e lá o custo de transporte é muito menor, não só para a Ásia, como também para a Europa. Então, a gente tem uma ameaça muito grande a médio prazo aí para enfrentar. Tá? Mas, no curto prazo, dada a beligerância
China e Estados Unidos, uma parte da demanda foi desviada para cá, e isso fez com que aumentasse o preço das commodities. Professor Simão, depois do intervalo, vamos tratar de questões mais internas, mais da economia brasileira. Neste momento, vamos pedir para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, para o nosso economista, um segundinho. Já já retornamos. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Esteja onde estiver, conte com a gente. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais. O economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Colega economista, prezada telespectadora, prezado telespectador, é um prazer estar com vocês aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E prazer duplo tenho eu em estar conversando com meu querido amigo, o professor Dr. Simão Silver, professor sênior da FEA USP, PhD pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos da América. Professor Simão, você já fez um excelente relato da economia mundial, o que está ocorrendo nos dias de hoje, e já avançou em alguns reflexos sobre a economia brasileira, principalmente alguns reflexos relacionados com demanda futura por minério de ferro e também por outros produtos oriundos do nosso agronegócio. Estamos num momento extremamente delicado do ponto de vista, são tantos os problemas que temos, né? Ainda estamos na pandemia, não chegamos ao final dela, estamos com graves problemas fiscais, uma PEC dos precatórios que pretende furar o teto do gasto, saiu recentemente um aumento do imposto sobre operações financeiras, e além de tudo isso, ainda temos a questão política, né, que permeia esses graves problemas que temos nesse momento do tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco, o crescimento para esse ano praticamente está estabelecido, mas para o ano que vem, os números apresentados, não só no relatório Focus, mas por alguns outros colegas, estão extremamente baixos de crescimento do PIB em 2022. Em alguns casos, até bem abaixo de 1%. Alguns colegas estão apresentando essas informações. Inflação rondando quase 10%, 2 dígitos. Enfim, me fala um pouco aí dos nossos problemas, que não são poucos, e quais os instrumentos que estão sendo utilizados para evitar que essa inflação galgue o patamar de 2 dígitos, professor Simão. Então, vamos lá. A situação da economia brasileira, ela tem uma semelhança muito forte com o que ocorreu no mundo nos anos 70, depois dos choques do petróleo. Com os choques do petróleo, todo mundo se lembra, ou pelo menos estudou, né, que subiram os juros e teve recessão. Subiu os juros porque a inflação era muito alta, demorou muito tempo para a inflação cair, né,
E, junto com inflação, se teve recessão, e foi quando surgiu na profissão, de uma maneira muito clara, né, o termo estagflação, uma mistura de recessão com inflação, uma mistura tóxica para todo mundo, para o governo, porque ele perde popularidade, porque você tem os dois demônios na sala, tá certo? E para o cidadão comum, né, que ele tem dificuldade de emprego, não consegue reajuste de salário para quem está empregado, e a inflação está comendo o seu orçamento. Então, é uma situação muito ruim, tá, que nós chegamos por eventos externos, mas predominantemente por barberagens de política macroeconômica doméstica. Tá? Primeira grande barberagem. Tá? O Banco Central errou na sua avaliação do surto inflacionário, achando que ele era transitório, e como a economia estava recessiva, rapidamente, sem aumentar juros, a inflação cairia, porque teria deficiência de demanda, não teria demanda para sustentar, remarcar preço. Lê do engano, não foi isso que aconteceu, e como se diz no jargão mais técnico, o nosso Banco Central, ele está correndo, é como se estivesse na São Silvestre, ele está em último lugar, mas está querendo alcançar os primeiros, né? Ele está subindo a taxa de juros, mas a inflação está lá, ganhando de lavada, né? Então, a cada semana, a gente reajusta a previsão de inflação para esse ano, né? A atual é uma inflação de 8% a 9% para 2021, né? E o Banco Central vai ter que aumentar juros, porque o juro real está negativo, o juro básico, né? Porque está em 5,25 e a inflação já está em 9,68, né? Com os dados de agosto, então isso coloca o Banco Central atrás da curva, né? E correndo atrás do prejuízo. Portanto, um erro de política monetária. Tem um erro de política fiscal ao não cumprir, né, ou ameaçar não cumprir uma decisão judicial, né, que é o pagamento de precatório. Ele estava querendo usar o dinheiro do precatório para pagar salário, para pagar aposentadoria. Isso é uma cleptocracia, né? Isso é um roubo. Né? E agora eles estão tentando arrumar alguma forma, pelo menos por superprecatórios e pagar em algumas vezes, mas, de qualquer forma, deu a imagem para o aplicador de que está na cabeça do governo um dos itens possíveis é dar um calote, querer reestruturar a dívida, e isso colocou dinheiro para fora. O Banco Central já teve que vender 400 bilhões de reais de derivativos, de swaps de câmbio, já vendeu 30 bilhões de dólares à vista, de cash mesmo. Né? Então, a situação do país está muito ruim, e todo mundo sabe o seguinte, e aí eu entro num ponto que o Manolo destacou e eu quero que dê uma ênfase bem maior. Tá? E é uma coisa que eu já estou falando há um bom tempo, não é tão pouco tempo assim, não. O ciclo da política monetária não é imediato. O Banco Central, ele começou com uma taxa de juros de 2% e já está em 5,25% e deve chegar até o fim do ano a uns 9%. O efeito de uma política monetária, tanto restritiva como expansionista, demora de 6 a 9 meses. Então, o reflexo vai ser em 2022. 2022, nos meus cálculos, nós vamos ter recessão, certo? 2021, olha, vocês podem ver, toda semana o pessoal está derrubando o crescimento do PIB de 2021. Já está em 5%.
Desses 5%, 3,2% é carregamento. É o fato de que no primeiro semestre de 2020 houve uma queda brutal do PIB, depois veio uma recuperação muito forte. No último trimestre foi o melhor do ano passado, e você, como calcula 4 trimestres contra 4 trimestres, você carrega essa estatística para 2020. Então, dos 5%, se tirar 3,2%, tá, o crescimento é 1,8%. O ano que vem, se bobear, é 0%. Tá? Se for pior ainda, é menos meio. Nós vamos passar por uma pequena recessão. Tá? O desempenho é ruim, a inflação vai continuar alta, porque o ano que vem é um ano eleitoral, tá? E não se sabe direito qual vai ser o desfecho. Tá? Tudo isso conspira para que a gente tenha um desempenho decepcionante no fechar, né, do último ato do primeiro mandato do presidente atual. Bem, Simão, são números extremamente preocupantes, principalmente este que você está colocando, de 2022, porque se olharmos o relatório Focus, ainda nessa semana saiu um número razoavelmente elevado, mas, conforme eu havia dito desde o começo, as informações de inúmeros colegas que trabalham em consultorias próprias ou em bancos, esses números estão na linha do que você está falando. Você está até um pouco mais pessimista, porque está prevendo até com uma relativa probabilidade que o PIB caia em 2022. Isso é muito ruim do ponto de vista do emprego e é muito ruim do ponto de vista da renda, da geração de renda. Mas o Fernando está nos dizendo que o nosso tempo já se esgotou. Simão, eu só tenho que te agradecer em nome da Ordem dos Economistas do Brasil. Palavras finais são suas. Não, eu que agradeço. Infelizmente, eu fui arauto de notícias ruins. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor Simão. Obrigado a você, meu caro economista, prezado telespectadora, prezado telespectador. Até o próximo programa.